É interessante de olhar, né, Sakamoto? Hoje tem a pesquisa Datafolha, que vai ser divulgada à tarde. Eu até estava conversando mais cedo com a Mônica Bergamo, que também postou a respeito disso, sobre as pesquisas que estão sendo analisadas aí, as campanhas estão numa baita de uma apreensão do que pode vir no Datafolha, né? Se realmente Pablo Marçal estará numericamente à frente dos outros candidatos ou não. Não sabemos, isso vai sair à tarde. Outras pesquisas já mostraram isso, mas não são pesquisas com método do Datafolha, né? As pesquisas internas das campanhas vão dizendo cada hora uma coisa, mas algumas já apontam essa questão aí do avanço de Pablo Marçal. Você acha que há alguma possibilidade de uma frente ampla contra Pablo Marçal ou não, o Sakamoto? Ela ali deixou bem firme que jamais desistiria da campanha dela até o final. A gente tem um mês de eleição, dependendo das pesquisas que saírem agora, pode haver alguma união ainda em primeiro turno ou você acha completamente descartada essa hipótese? Fabiola, tem certas perguntas que a gente, que é jornalista, faz e tem que fazer, mas a gente já sabe a resposta sistematicamente. Nenhum candidato em primeiro turno, né, com exceção de um ou dois nanicos ou de padres Kelmons da vida, né, vai dizer que aceita abrir mão de sua candidatura em nome de outra pessoa. Até porque, independentemente do resultado dessa eleição, por exemplo, para a própria Tabata, isso aqui significa muito, né? A primeira eleição Majoritária, né, do majoritária dela, executivo. né, para É. exatamente, desculpa, a palavra falhou na Não, minha ficou. cabeça, né, mas E sabe eu quando você vê te assim, entendo também. majoritária, a primeira majoritária dela, né, para o executivo, então é uma coisa que ela precisa também se colocar bem, tudo isso mais. Então, eu acho que é o seguinte, ela não vai dizer, né, agora, num segundo turno, eu acho que é natural. Né, eu acho que existe uma relação natural, algumas coisas que caem por gravidade, né? O campo democrático normalmente se fecha, ele se apoia mutuamente, ou pelo menos ele pede para não votarem no outro, no adversário. A pessoa pode não pedir, ela pode não pedir exatamente que se vote no Boulos no segundo turno, mas pode pedir para não se votar no Marçal, por exemplo, no segundo turno, né? E isso acontece por gravidade, mas isso aí as campanhas conversam entre si, mas ninguém, né, nenhuma campanha pediria para a outra tirar a sua candidatura. O que acontece é que, por outro lado, o que acontece é que, naturalmente, isso pode. De certa forma, em 2018, isso aconteceu naturalmente. As candidaturas dos outros adversários, do Alckmin, da Marina Silva, do próprio Boulos, desidrataram na reta final em favor de Haddad e de Bolsonaro. Por pouco a gente não teve resolução da questão no primeiro turno, né? Depois o Bolsonaro grita aos quatro ventos que foi roubado, que era para ter ganho no primeiro turno, bobagem. Mas é que você teve uma desidratação. Nessa campanha é um pouco mais difícil você imaginar que o Nunes, por mais que esteja passando por um processo de alquimização, comparado em 2018, uma desidratação de direção ao Marçal, é difícil imaginar que ele não tem um piso. Ele tem um piso, ele tem vereadores, tem um monte de coisa, tem a máquina na mão, né? Então ele vai ter o mínimo. É um pouco mais difícil ele passar por isso. Mas não é improvável os outros candidatos desidratarem na reta final, né? E aí você não tem uma questão, não daria nem tempo de discutir ou não a frente ampla. Agora, num segundo turno, naturalmente, acho que o campo democrático vai se reorganizar e vai apoiar candidatos democráticos e o campo não democrático vai apoiar os outros. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Mas no primeiro turno, cada um está pensando não apenas na sua estratégia, mas também no fato de que essa eleição não é a primeira, e nem vai ser a única da qual vão participar. E olha, a gente está há um mês exatamente, né? Hoje, dia 5 de setembro, dia 6 de outubro, o dia de a gente ir à urna e escolher quem a gente quer no comando da cidade. E é uma expectativa, né, ô Josias? Eu não sei, você que já acompanhou também tantas eleições, esse bolo que tá aí, a gente não sabe quem vai para o segundo turno, assim, não tem clareza na fotografia deste momento, né, ô Josias? Eu para você já é bem claro quem vai estar no segundo turno. Você acha que, por exemplo, Pablo Marçal já está garantido nesse segundo turno? Não, ainda não, né? Pela lógica esboçada nas pesquisas, o que está mais próximo do segundo turno é o Guilherme Boulos, né? E há uma disputa pelo voto mais conservador, disputa travada entre o Pablo Marçal e o prefeito Ricardo Nunes. E
essa lógica da desidratação, a lógica da frente ampla, ela hoje interessa muito, por exemplo, ao Pablo Marçal. Quanto menos candidatos houver na disputa, para ele é mais conveniente, porque você estimula o Fla-Flu e pode puxar uma definição já para o primeiro turno. Então, convém a quem está interessado em esticar essa disputa para o segundo turno, que esses candidatos que aí estão, o Datena, a Tabata Amaral, embora sem muitas chances, que eles se mantenham no páreo. E aí as candidaturas já operam na lógica da frente ampla, na medida em que estimulam o voto útil, como está fazendo o governador Tarcísio de Freitas, claramente, dizendo, olha, se você quer abrir as portas para a esquerda, para o Guilherme Boulos, vote no Pablo Marçal, que é o candidato que a esquerda teria mais facilidade de vencer no segundo turno. Agora, é muito impressionante o que está acontecendo hoje, Fabíola, porque, como aconteceu, aliás, em campanhas anteriores, os institutos de pesquisa estão ocupando o centro do palco, né, nessas eleições municipais de 2024. E quando isso acontece, as pesquisas acabam norteando os candidatos, orientando os financiadores e desorientando o eleitor. O eleitor fica submetido ao risco de eleger a melhor encenação e não o melhor candidato, né? Porque não se discute outra coisa, só se discute a pesquisa. Em São Paulo, por exemplo, é impressionante a ânsia com que os comitês eleitorais aguardam, já estavam aguardando desde a véspera, o resultado desse penúltimo Datafolha. A ânsia dos comitês dá uma noção do ponto a que chegou essa divinização das pesquisas. E aí, no meio dessa fumaça produzida pelos prognósticos, somem as ideias dos candidatos, somem os programas para a cidade. Agora, nesta sexta-feira, a propaganda do horário eleitoral, no rádio e na televisão, vai fazer aniversário de uma semana. E com pouquíssimas exceções, os candidatos levaram ao ar os seus padrinhos. O Nunes nem conseguiu levar, porque o Bolsonaro ainda não gravou nenhum programa para ele, mas levou lá o governador Tarcísio de Freitas, o Boulos levou o Lula ao ar. Surgiram na propaganda aquelas famílias de comercial de margarina, um blá 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 dispersivo e muita canelada dimensionada, inclusive, pelas pesquisas. Então, contra esse pano de fundo, um candidato sem tempo de televisão chega ao topo das pesquisas cavalgando memes, recortes para redes sociais, e quando tem a oportunidade de expor planos de governo em sabatinas jornalísticas, como a que foi feita pelo UOL, como está sendo feita pelo UOL, pela Folha, nessa semana, e ontem tivemos a oportunidade de ouvir o Pablo Marçal. Então, o fenômeno da temporada se refere a planos de governo como sonhos. E na administração pública, sonho que não leva em conta orçamento, acaba eternizando o pesadelo do qual o eleitor tem dificuldade para acordar. Então, pesquisas com a credibilidade dessa que é feita pelo Datafolha, esse tipo de pesquisa tem enorme valor. Mas quando a politicagem inspirada pelas estatísticas se sobrepõe aos problemas, aos projetos, aí a campanha eleitoral vira um grande conto do vigário, no qual o eleitor, tratado como idiota, aliás, corre o risco de cair. Então, pesquisa é muito bom, mas não pode ser só pesquisa, né? É preciso que, além das pesquisas, surjam aí as ideias dos candidatos. E a gente está tendo uma noção agora, com essas sabatinas que estamos fazendo, Fabiola, ao longo desta semana e vai continuar na próxima, dessa inanição. Alguns candidatos têm proposta, outros não têm coisa nenhuma, né? Então é importante isso. Dá um trabalho danado fazer isso. Mas, mas é bacana. E o retorno tem sido bem interessante. A quantidade de mensagens que a gente está recebendo, as pessoas estão gostando muito de saber um pouco mais de detalhes. E tem enorme utilidade, Fabiola, enorme utilidade.